nosso quarto Acontecendo Visita, veio hoje à casa de Frank Matos. Conversar um pouquinho aí, falar das suas habilidades com relação à questão do meio ambiente. Agora uma pergunta, Frank. Primeiramente, boa noite e obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Hélio, para mim é uma satisfação imensa, né? Tenho acompanhado aí seu novo projeto. E você até o presente só entrevistou personalidades, né? E eu me sinto lisonjeado de ter sido convidado por você. Muito obrigado. Talvez não seja tão iminente quanto os entrevistados anteriormente a mim, mas me sinto lisonjeado. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí, a gente conversar, bater um papo. Você sabe que você é tão importante quanto, né? Eu acho que nessa caminhada nossa, né, o mais importante é essa briga que a gente trava diariamente por Guapimirim, não é, Frank? Você trava do seu jeito, né, defendendo os pontos de vista que você tem sobre a cidade, aquilo que está acontecendo de bom ou de ruim, sempre comentando, sempre trazendo aí essa informação. E eu, na minha questão com relação à comunicação, a trazer a visibilidade desses fatos para toda a população de Guapimirim. Agora, o que é mais difícil? Ser Frank Matos ou falar de Frank Matos? Uau, que pergunta. Eu acho que atualmente, Hélio, ser Frank Matos tem sido complicado para mim, tendo em vista toda essa problemática que assola o nosso país, mais particularmente o nosso estado, e não diferente a nossa cidade. Nós estamos vivendo dias ruins, em vários aspectos. A destacar a questão política, né? A corrupção tem assolado, tem destruído essa nação, esse estado e esta cidade. E tem horas, Hélio, que dá vontade de gritar, tem horas que dá vontade de correr, tem horas que dá vontade de ir para a rede social e falar o que a gente deseja, e expressar o sentimento que bate aqui dentro. Mas por outro lado, a gente tem que ser um tanto quanto comedido, porque a rede social hoje gera... Todo mundo é repórter, todo mundo entende, todo mundo é especialista em economia, em macroeconomia, todo mundo é especialista em política. E aí eu acabo que nesses últimos anos em específico, pós-eleição, eu me retirei um pouco. Eu pouco falo. Esporadicamente eu faço alguns comentários nos seus programas, nas suas publicações e algumas publicações de amigos. Justamente para não causar ódio, fúria, enfim. Esse episódio, por exemplo, de bandido bom, bandido morto, a respeito da eleição presidencial, essa guerra entre Haddad e Bolsonaro, que é isso, que é aquilo, eu me retirei literalmente, eu me retirei literalmente, não só para me proteger emocionalmente, porque talvez eu não estaria preparado para receber entre aspas, uma pedrada pelas minhas posições políticas e pelos meus desejos políticos, eu simplesmente me retirei. Então ser Frank Matos hoje é ser contido, expressar minhas opiniões em grupos específicos, porque até para expressar a sua opinião, o seu conhecimento, você tem que ter cuidado, senão você acaba ofendendo alguém porque tem uma opinião contrária à minha, né? Então ser Frank Matos hoje eu optei por ser mais tranquilo, mais pacífico em minhas colocações, não ter feito publicações muito explosivas no que tange a política local, que podia muito bem estar fazendo isso hoje, A cidade está vivendo um caos, né? Sonhávamos com uma nova cidade, não estamos vivendo isso na prática. É só você sair até o ponto de ônibus, até a igreja, até a escola, até a farmácia, e você vai ver a nossa nua realidade. Mas eu preferi, e continuo dando minhas palestras, continuo participando dos meus seminários, dos meus congressos, e lá eu falo, lá eu expresso a minha opinião. Mas nas redes sociais e no meu dia a dia eu estou mais contigo. Muito bem. Agora, com relação à notoriedade que você ganhou nos conhecimentos adquiridos, que você buscou, né?
De onde surgiu essa inspiração para se aprofundar nos conhecimentos sobre a questão do meio ambiente, por exemplo? Hélio, eu fui criado basicamente pela minha mãe, né? Perdi meu pai muito. Quando ela nos solicitava para vender picolé na cachoeira, vender água sanitária, comprava cloro, misturava com água e vendia como água sanitária. Aquilo desenvolveu em mim uma garra. E eu vi através dos estudos a possibilidade de crescer, a possibilidade de ser alguém e poder ajudá-la a retribuir por tudo que ela fez por nós. E aí eu comecei a trabalhar com um ex-vereador, Oswaldo Vivas, em 1900 e alguma coisa. E naquela época já o Oswaldo Vivas já era o cidadão natureza, né? E eu participei em 1997 de um curso chamado Tribo da Vida. Aconteceu aqui em cima na Estrada Imperial. E lá nós participamos de um projeto da dona Ruth Cardoso, primeira dama, esposa do Fernando Henrique Cardoso, Comunidade Solidária. E lá nós tivemos um curso de capacitação. E nesse curso nós aprendemos desenvolvimento humano, meio ambiente, turismo, história local. E aquilo aflorou em mim. Foi através daquele curso que me possibilitou, o Oswaldo me convidou para fazer uma assessoria para ele, e de lá para cá, em função deste curso e do aprendizado que eu tive com o Oswaldo Vivas, que eu me apaixonei pelas questões ambientais, e aí comecei a estudar biologia, depois gestão ambiental, centenas de dezenas de cursos, né, palestras, e hoje também me considero um cidadão natureza. Já desenvolvi vários projetos na cidade. O que eu mais destaco é o plantio de árvores. Nós passamos ali pelo Colégio Alvina Valério, e ali tem algumas dezenas de árvores que eu plantei ali junto com o Colégio Alvina Valério, e outras que estão plantadas e estão crescendo aí na cidade. E essas ações, Frank, elas têm dado o retorno merecido? Hélio, por incrível que pareça, é triste dizer isso, mas a população em si, ela não reconhece, a população não está preparada no que concerne a educação individual de cada um. Não estou dizendo educação de 2 mais 2 são 4. Eu estou dizendo de educação de respeito, de limite. Então logo nós plantamos essas 62 mudas de árvores aqui, na calçada do Alvina Valério, na calçada do Atlético Clube Modelo, chegando até aqui próximo aos quiosques da Praça Aguinaldo Pereira. 3 dias depois houve um vandalismo ali, e quebraram 15 mudas que nós plantamos com os gradios, e eu tive que recuperá-lo todo sozinho. Então, esse reconhecimento, Hélio, eu acho que é falta da educação, de criação. Como eu fui criado pela minha mãe, ao sair de casa eu pedia benção, eu informava onde ir, dizia previsão de horário de chegada, ao chegar tomava a benção novamente. Eu não fazia nada sem comunicar a minha mãe. A educação dos dias de hoje é totalmente diferente, é essa educação que eu me refiro. E aí você traz para o cotidiano, você traz para a questão ambiental, você traz para a preservação, você traz para a questão da violência, você traz para a questão do uso da droga, você traz a questão do preconceito. Falta isso, sabe, Hélio? E foi isso que aflorou em mim nesse curso que eu fiz no Tribo da Vida. Foi exatamente isso. Lá eles prepararam pessoas para pensar, gente que pensa. Né? E falta isso, Hélio. E nós, quando fazemos essas ações, mutirão de limpeza do rio, mutirão de plantio de árvores, conscientização de doação de sangue, enfim, a gente não espera o reconhecimento de ninguém. Bom, pelo menos esse é o meu pensamento. As pessoas que estão mais próximas a mim e que desenvolvem esses trabalhos também, eles não esperam reconhecimento. No entanto, que haja uma mudança cultural. Atitudinal, né? E cultural, foi o que eu falei com a diretora. Diretora, eu preciso que os alunos plantem para que eles se sintam corresponsáveis pela planta. Quem vai cuidar? Não pode ser, a gente não pode atribuir isso à prefeitura, tem que fazer a manutenção. Quem tem que fazer a manutenção é quem plantou. E tem que criar esse elo de emocional, elo de responsabilidade, para ele se sentir dono.
né? Porque quem ama, cuida. Quem cuida, ama. É isso. Então esse reconhecimento, Hélio, tirando a questão do poder público, tá, Hélio? Porque dificilmente você vai ter um reconhecimento do poder público. Até porque você está fazendo uma coisa que deveria ser de responsabilidade dele. E na ausência dele não fazer, nós fazemos. Você vê o Pantera, até sugiro você fazer uma entrevista com o Pantera, ele plantou centenas de árvores. E ele está dando um foco lá na beira da linha, plantou umas palmeiras lá, tá linda, linda. Até acompanhei uma entrevista da T Verde, ficou muito bacana. Essas pessoas não procuram reconhecimento, né? Não procuram reconhecimento. Eles querem o reconhecimento da comunidade, a fim de que a comunidade se sinta responsável e dê continuidade ao projeto, dê continuidade a uma campanha, dê continuidade ao cuidar, dê continuidade a não jogar lixo ali onde jogava, dê continuidade à poda, dê continuidade à varrição. É isso que a gente, pelo menos esse é meu sentimento quando eu desenvolvo uma ação como essa. É o sentimento de pertencer a um ambiente mais saudável. Mais saudável. É como o seu... É o que você sente pela rádio, Hélio. Há quantos anos você está na rádio, Hélio? 20 anos. Eu acredito que já chegou lá propostas mais diversas para você fazer isso, falar isso. E você está conseguindo há 20 anos, porque você tem essa vontade, esse reconhecimento de contribuição através da comunicação, né? E as coisas vão acontecendo. Que reconhecimento que você busca? É o reconhecimento que bate aqui dentro. É o seu reconhecimento. E da comunidade que te vê como uma pessoa séria, que te vê como uma pessoa honesta, que te vê que não adianta, que o programa é esse, vai ser isso. É isso que nós buscamos também. Ao limpar um rio, ao plantar uma árvore, a dar uma palestra de valorização de capital intelectual. Como você já fez várias vezes várias no vezes. Guanabara e em outros colégios, né? Estudei lá, saí de lá, me formei, boa parte da minha formação foi lá, e depois eu voltei dando uma palestra de como se comportar, de tudo que eu errei para que eles não errassem. Esse é o valor, esse é o sentimento, isso que nós esperamos. Esse é o reconhecimento, Hélio. E como está o meio ambiente de Guapimirim? Ele está sendo bem cuidado, Frank? Hélio, podia estar muito melhor. Podia estar muito melhor. É com muito pesar que eu vejo diariamente, Hélio, nessa cidade. Recebo dezenas de mensagens para as pessoas me pedindo ajuda. Se você, durante o dia, parar ou na Praça da Emancipação, ou parar na Avenida de Deus, você certamente verá um caminhão carregando galhos de árvores que foram cortadas. É claro, é evidente que existe árvores... E não da maneira correta. E não da maneira correta, e provavelmente, muitas das vezes, sem autorização, sem um manejo, né? É uma pena que esse paraíso ecológico está sucumbindo diante dessa pressão antrópica que diariamente o homem vem exercendo. Você é contra, Frank, o desenvolvimento? Não sou contra o desenvolvimento. Mas estamos em pleno século XXI, onde se falta água, onde a poluição do ar está cada vez mais acentuada, monóxido, dióxido de carbono. A gente, em poucos lugares ainda você tem um ar puro para respirar. Graças a Deus, em Guapimirim ainda temos, em função dessa floresta que nos cerca, dessa mata atlântica exuberante, mas que gradativamente estamos destruindo. É óbvio e evidente que a responsabilidade, Hélio, não é só do Poder Executivo. No entanto, o Poder Executivo tem uma margem muito maior de responsabilidade. É o Poder Executivo que tem que fiscalizar, monitorar, instruir, capacitar. E a gente não vê ações como essa. Poucas são as ações, né? O secretário de Meio Ambiente, hoje, não sei se continua o mesmo, é da cidade de Niterói. Por que não tem ninguém da cidade de Guapimirim que bebe dessa água, que vive desse solo, que possivelmente plantou árvores, ou viu árvores que o trem plantou e viu crescer? Você é contra trazer alguém de fora, Frank? Não sou contra, Mas em trazendo de fora, qual é a contribuição que pode se dar? Onde estudou? Se estudou, que know-how ele traz para cá e que projeto desenvolve aqui em função da capacidade que tem? E qual o comprometimento com o município, né? Qual é o comprometimento? Onde ele gasta o dinheiro dele? Será que ele consegue visualizar os impactos e danos ambientais que ocorrem nos finais de semana e feriados, tendo em vista que ele mora em outra cidade?
Com o advento do concurso público, muitas pessoas vieram de fora, concursadas. Mas acaba que esse funcionário de carreira estável, ele acaba se envolvendo com o município, diferente do cargo de confiança. Mas, para eu tentar sintetizar isso, porque quando eu falo das questões ambientais da minha cidade, do qual eu amo, a emoção aflora e eu tenho que respirar fundo. O que precisa em Guapimirim é de gestão. Gestão e comprometimento com as questões ambientais. Não basta simplesmente quebrar uma calçada e plantar uma árvore e dizer que nós temos calçadas verdes. Nós temos que imbuir isso nas pessoas. O verde tem que estar nas pessoas. E o que é feito na cidade de Guapimirim para que esse verde esteja aqui dentro, pulsando? Plantar uma árvore, qualquer um planta. Agora eu quero ver plantar uma árvore dentro do ser. Em mim há árvores plantadas. Por isso eu amo as árvores. Por isso eu cuido das árvores. Em mim há água plantada. Por isso eu cuido dos rios. Por isso eu faço milhares, centenas de palestras em todos os lugares acerca da poluição, acerca da preservação. O que a gente precisa na gestão pública é acima de tudo, uma fiscalização severa. Porque não tem jeito. O povo brasileiro, em específico, ele só vai melhorar quando doer no bolso. Só vai melhorar quando doer no bolso. E eu vou te dar um exemplo acerca disso. Você entra no metrô, você não vê lixo no metrô. Não é porque se varre, se limpa constantemente. É porque as pessoas não jogam lixo dentro do metrô. Porque alguém lá da cabine, tem lá um monitoramento, ei, senhor de camisa branca, por favor, apanhe seu lixo que você jogou no chão. Ele vai ficar envergonhado. Mas tão logo ele sai do metrô, ele atira no chão. Hoje já está diferente um pouco, lá a Guarda Municipal do Rio de Janeiro está bem multando, enfim. Existe uma lei municipal? Existe uma lei municipal. Então o que a gente precisa nas questões ambientais, é isso. É um monitoramento. Por que se joga esgoto ainda em Guapimirim, nos rios? Por que não se tem um projeto que seja individual, que o Poder Executivo ajude a população, a cada residência, a ter seu sistema de tratamento de esgoto individual? Ou por que não se constrói uma estação de tratamento coletivo? Por que não se faz isso, Hélio? Nós temos uma riqueza inenarrável hídrica até hoje. Agora eu pergunto, Frank, por que não se faz? Hélio, essa pergunta que nos assola. Eu acho que é falta de vontade. Eu acho que é falta de vontade. Eu não sei quanto é o orçamento hoje do município de Guapimirim, que nesse meu afastamento, nessa minha reclusão, eu estou um pouco por fora, mas há cerca de 2 anos atrás o orçamento de Guapimirim era cerca de 190 milhões de reais por ano. Dá para construir bastante coisa, dá para começar um plano piloto, dá para começar por um bairro, dá para dividir um bairro em micro regiões, dá para dividir o bairro em 10 e ali vamos construir 10 estações de tratamento individual. Faça filtro solidário. Agora, qual é, Frank, a contribuição ou a omissão do legislativo nesse sistema todo? Primeiro, se a gente parar e analisar as atribuições, qual é a atribuição do Poder Legislativo? Fiscalizar e propor leis. Quando o Poder Legislativo fiscaliza e propõe leis viáveis, não só nas questões ambientais, mas nas questões de desenvolvimento, nas questões de desenvolvimento industrial, enfim, atração de emprego, de empresas, as coisas andam. Agora, quando há uma omissão, ou quando não se faz nada em prol disso, o que a gente vê é o que está acontecendo nas cidades. O que não é diferente de Magé, Teresópolis, Friburgo. Quando há um poder legislativo em que esse poder legislativo atua em prol do desenvolvimento da cidade, ele fiscaliza, ele contribui, ele propõe legislações, propõe leis que vá de encontro ao desenvolvimento da cidade. Agora, quando isso não ocorre, e quando há um pacto de governabilidade, esse pacto de governabilidade em prol... não é, na realidade, governabilidade? O que é feito, né? Então a gente começa a questionar, a pensar o que se precisa fazer e o que é necessário fazer, entende, Hélio? A gente, eu enquanto ambientalista, já propus várias leis, já prestei assessoria para vários vereadores, já propus várias leis
Dentre elas eu destaco, justamente a implantação desse sistema de esgotamento sanitário em todo o município, através de leis específicas. Inclusive, tem um plano nacional de esgoto sanitário, em que o município é obrigado a atender a essas normas. Né? E o que se vê é que está tudo paralisado e está tudo sendo... todos estão dando desculpa à crise. Crise. Enquanto houver essa possibilidade de dar uma desculpa da crise, nós não vamos andar. Nada vai acontecer, Nada vai acontecer. Estamos em crise, mas você continua na rádio, você continua lá no seu emprego. Né? E aí? Enquanto o prefeito tiver a possibilidade de falar que estamos em crise e não vai ter Natal, estamos em crise e não vai ter isso ou aquilo, é muito fácil, É muito fácil. Estamos em crise e não teve a festa comemorativa dos 28 anos de emancipação? Então, a justificativa não pode ser a crise. Pode ser um paliativo? Pode ser um paliativo. Ó, estamos em crise, porém fizemos isso. E disso surgiu isso. Não pode ser uma justificativa. Não fizemos isso porque estamos em crise. Ok, mas o orçamento diminuiu? Qual é o orçamento? E quanto daquele orçamento foi investido, por exemplo, nas questões ambientais? E ponto. É isso que precisa. Sabe, E por outro lado, a população, por sua vez, ela tem um déficit de cobrança, não cobra. Por outro lado, ela não entende, contudo não procura entender, ela não participa porque está desacreditada e as coisas vão andando. Ou não. Muito bem. Alguns estudiosos dizem que é na crise que as pessoas crescem pela sua capacidade criativa, principalmente o brasileiro, né? E poderia haver uma situação criativa, dependendo de quem queira que fosse? Com certeza, é nesse momento, você falou bem, né? Isso não somos nós que estamos falando, isso são os especialistas que estudam essas demandas num período de crise, principalmente no setor privado. É nesse momento em que surgem grandes soluções, é nesse momento que surgem grandes empreendimentos, grandes marcas, né? Há grandes recriações. É nesse momento, em que você tem que colocar os pés no chão, analisar o que tem de fato, o que pode ser feito e priorizar. Por exemplo, nos municípios, qual é a prioridade? É saúde? O que tem sido feito pela saúde nesse momento de crise? Os repasses diminuíram? Ou eles aumentaram? Há maior número de doentes? Ou eles diminuíram? Então, é nesse momento em que tem que se fazer uma análise, em cima disso, fazer um programa e projetos para atender àquela necessidade específica em meio à crise. Quantos funcionários eu tenho? Esse número atende essa demanda? Antes de demitir. Uma vez demitindo, você vai gerar caos. Gerando caos em meio à crise, você vai potencializar a crise. Então, é nesse momento, em que você tem que ter os pés no chão, é que você tem que fazer um plano de planejamento estratégico e ver o que é possível, o que não é possível e fazer a curto, médio e longo prazo. Eu ouvia muito isso pelo meu amigo saudoso Manuel Figueiredo. Ele veio da iniciativa privada, da indústria farmacêutica, e ele falava exatamente isso. É necessário fazer um programa, um planejamento a curto, médio e longo prazo. O que o Guapimirim vai ser daqui a 20 anos? O que o Guapimirim vai ser daqui a 20 anos imputa no que o Guapimirim está fazendo hoje. Hoje. Não há possibilidade de eu plantar uma árvore ela já com 20 metros. É preciso germinar a semente. É preciso cuidar da muda. É preciso eu regar. É preciso eu plantar. É preciso eu cuidar, podar. Até que ela chegue a 20 metros. E é nesse momento, eu assim, fica até de sugestão, o prefeito reúne os seus secretários, né? Os secretários, eles precisam ter essa capacidade, esse feeling, e ver, olha, se estamos, conforme ele fala, em meio à crise, diante desta crise, o que podemos fazer, como fazer, com quem fazer, para quem fazer, e de que forma fazer, é simples. Não precisa ser mágico para entender tudo isso.
Não precisa ser especialista para entender tudo isso, né? Agora, acima de tudo, Hélio, tem que ter vontade para fazer. Se há buracos na cidade, se a massa asfáltica não suporta mais a quantidade de carro que transita para lá e para cá, será que é viável fazer mais uma vez um tapa-buraco até a próxima chuva? Ou será melhor fazer um cronograma e recompor toda a massa asfáltica da cidade? Por bairro, por setor, onde é que está a maior necessidade? Onde é que tem maior trânsito de carro? Qual é o maior problema de saúde? Qual é o bairro que está com o maior problema de saúde? De algumas doenças apontadas em pesquisas lá no programa da saúde familiar. Aonde é que eu tenho que potencializar o posto de saúde? Onde é que eu tenho que colocar as necessidades e médicos específicos? E aí você vai fazer esse diagnóstico e atender. Qual é o colégio que eu estou com problema de uso de drogas? Qual é o colégio que eu estou com problema de faltas? E você vai atuando. Eu acho que isso não é difícil, Hélio. Eu não preciso contratar ninguém da Fundação Getúlio Vargas para desenvolver um projeto como esse. Eu acho que é ter vontade e ter iniciativa. Né? Se estamos em meia crise, você tira ali algumas letras e crie. Só isso. Soluções criativas. Soluções criativas e viáveis. E viáveis. Muito bem. Agora, o turismo pode ser a salvação de Guapimirim com relação à geração de empregos? Você perguntou se a geração de emprego... O turismo pode ser a nossa... Não vejo. Pulo do gato? Eu não vejo, Hélio. Não vejo, literalmente. E desafio a qualquer um, nesse momento que está nos assistindo, e agradecer a todo mundo que está compartilhando, mandando a sua pergunta. Eu desafio a qualquer um. O Guapimirim não desenvolve através de indústrias. Não pode se desenvolver através de indústria. Por quê? Nós temos uma legislação acerca das unidades de conservação que estão circundando essa cidade. São 9 unidades de conservação, entre parques, municipal, estadual e federal. Então não é qualquer indústria que pode ser atraída para a cidade. Ela tem que se enquadrar nessa questão ambiental. Mas nós não temos uma área onde então, poderia nós ser devemos atrair empresas para cá não poluentes, que se adequem a essa questão ambiental. E o turismo eu já falei isso repetidamente, o turismo é a maior indústria que cresce no mundo. Não há crise para o turismo. Por quê? Há países em que está em crise e há países que não está em crise. E quem não está em crise está viajando, está usufruindo. Mas para o turismo funcionar, para gerar emprego, é necessário que a engrenagem ande e esteja correlacionada, interdependente. Como é que eu atraio um turista para a cidade de Guapimirim se o meu hospital não tem um bom funcionamento? Como é que eu atraio um turista para Guapimirim se a segurança não tem um bom andamento? Como é que eu atraio para Guapimirim um turista se a cidade não tem uma mobilidade urbana? Como é que eu atraio para Guapimirim se as cachoeiras não estão bem preservadas, cuidadas, sinalizadas? Então é um jogo interdependente. Eu preciso de segurança, eu preciso de saúde, eu preciso de educação, eu preciso de desenvolvimento humano, eu preciso... É uma engrenagem que tem que funcionar. Complexa. Gera emprego? Gera emprego. É a indústria que mais cresce no mundo, que mais gera recurso? É, sem sombra de dúvidas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os especialistas, isso é que tem várias teses de doutorados e de PhDs. Né? E quando a gente pega essa nossa região, a gente tem vários exemplos disso. Gramado, por exemplo, vive literalmente do turismo. Eu tive a oportunidade de ir com a minha linda esposa no Natal Luz. Hélio, é algo extraordinário. É iluminado. É literalmente iluminado. Literalmente iluminado. E começou pequeno. Começou com algumas dezenas de luzes e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje é o que é. Então, Hélio, há boas iniciativas em Guapimirim. Há boas iniciativas em Guapimirim no que concerne o Rogério lá da Barreira, junto com algumas instituições fazendo um bom trabalho. Foi fundada agora uma entidade semana passada, até fui convidado para participar. O Humberto Costa, com todas as suas dificuldades, ele fez um bom trabalho. A Marina do Modelo, enquanto esteve lá na Secretaria de Turismo, fez um bom trabalho. Agora precisa ter um desdobramento,
precisa colocar a mão na massa. Já deu, Hélio. O Guapimirim participou do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, o Guapimirim participou de Programa Municipal de Desenvolvimento do Turismo, o Guapimirim já fez Plano Diretor de Turismo, o Guapimirim fez tudo do papel, tudo do papel. Se eu abrir aqui para você, tem centenas de dezenas de programas no papel. Eu participei com o ex-secretário de Turismo, Augusto Maluf, do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, um programa federal em que veio e fez todo um diagnóstico do SEBRAE, junto com... agora é hora de tirar do papel. Eu preciso agora te convidar para a gente ir lá na cachoeira. Como é que a gente chega na cachoeira? Eu preciso que a cachoeira esteja identificada, eu preciso que esteja mapeada, eu preciso que as trilhas estejam ali com categorias, qual o grau de dificuldade, eu preciso sinalizar essa cidade, eu preciso ter informação, eu preciso ter um centro de informação que avise onde é, como é. Agora é hora de colocar a mão na massa, sabe? Assim como o Rafael tem feito. Coelho. Sozinho, tá lá ele junto com os cooperados, potencializando o poder local, a comunidade. Tem um café colonial, eu fiz o rapel com ele lá na Cachoeira do Garrafão. Assim, uma coisa extraordinária. E ele é prova de que Mas o que é necessário fazer, Hélio, é mão na massa. É mão na massa. É sair em campo. Hélio, eu posso te garantir, o Guapimirim tem uma saída para geração de emprego e renda. Não está no Compérg, não está em grandes indústrias, está no turismo. Está no turismo. No entanto, precisamos de pessoas imbuídas, sérias, que tratem o turismo e o meio ambiente dessa cidade da mesma forma, com seriedade e com visão a longo prazo. Porque você, como uma árvore, que eu dei de exemplo, a semente germina, muda e assim vai sucessivamente. Mas precisamos, José, sair desse ponto, dessa estagnação. Você vai nas pousadas cheias, mas não tem nenhum atrativo para as pessoas. Há investimentos dos empresários, eles estão cuidando das pousadas, estão cuidando de restaurantes, né? Abriu recentemente um restaurante Brá, uma coisa, um padrão. O comércio local ele vem melhorando, vem se aprimorando na questão do atendimento. O que precisa é isso. Atraindo novos atraindo. Mas qual é o investimento que o poder público local tem dado? Aumentando taxas. Hoje taxas disso, taxa daquilo, taxa de não sei o quê. Qual é o incentivo que o comércio local, com essa visão empreendedora acerca do turismo, está tendo? Não basta falar que estamos investindo nisso, naquilo, mas e aí? Hoje o maior empregador do nosso município é a prefeitura e o comércio local. Que suporte o comércio tem recebido? Né? Então, para finalizar, essa aqui é uma boa pergunta. Eu não vejo nenhuma outra saída para Guapimirim se não for investir no seu potencial turístico. Hélio, quantas vezes eu já liguei para a Rádio Band News, para a Rádio Tupi, para outras que falam Serra de Teresópolis. Eu digo Serra de Guapimirim. Que ação você viu da prefeitura? De todos os outros prefeitos, dizendo, você está subindo a Serra de Guapimirim, você está descendo a Serra de Guapimirim. Que ação você viu lá no alto do Soberbo, em Guapimirim? Uma barraca, a distribuição de folders, a distribuição do que seja. Eu, enquanto tive como consultor da ex-secretária, hoje deputada Marina do Modelo, no projeto que eu apresentei, tinha um programa chamado Valorização da Serra de Guapimirim. Nós íamos estar lá junto com a Torigi, inclusive foi aprovado, mas em função da tal crise ainda não está lá. Você está subindo a Serra de Guapimirim. Está até aprovado, eu posso até mostrar ali o layout. E que o Humberto Costa também queria desenvolver, né? Já não está nem mais na secretaria, né? Não, a secretaria agora tornou-se um departamento do esporte, turismo e lazer. Né? Então aí você vê a eminência. Não preciso falar mais nada, aí você vê a eminência. Assim como e que é uma discussão tão grande, assim como o presidente eleito acabou com o Ministério do Trabalho, é um departamento, é uma secretaria, enfim. Então você vê a eminência de cada setor.
Quando você tira a responsabilidade e a atribuição de uma secretaria ou de um ministério, você vê a eminência que o gestor está dando àquela área, àquele setor. Ah, não, mas é para contenção de despesa. Ok. Então ele não vê como criação de renda a tal secretaria. Então ele não vê como criação de emprego e desenvolvimento a tal secretaria. Se ela sucumbiu diante da crise, então ela não pode ser a solução do problema. Quando eu vejo, que é a solução do problema, se nós investirmos em turismo nessa cidade, Guapimirim será outro, por suas características, por sua localização e por todo o aparato ambiental que essa cidade tem. Nós temos o terceiro parque criado no Brasil, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Nós temos rios maravilhosos, que estão até sucumbindo diante da degradação humana, mas que ainda tem jeito, né? E Hélio, Guapimirim pode atrair algumas indústrias? Pode, sim, deve, indústrias não poluentes. Mas eu acho que o maior investimento em Guapimirim tem que ser na questão ambiental e turística dessa cidade. Muito bem. Yuri e William, tem alguma pergunta aí? Alguém está querendo fazer alguma pergunta? Deixa eu ler aqui. Se for pergunta pertinente, tá? Aí você pode falar aí pra gente. O Frank O Evaldo Rodrigues está perguntando se você acha que realmente o turismo tem que ser tratado como exemplo de emprego dentro do município de Guapimirim. Como é o nome dele? Evaldo Rodrigues. Evaldo, parabéns pela sua pergunta, muito interessante. Eu não vejo, conforme eu havia dito aqui, eu não vejo nenhuma possibilidade de geração de emprego, a não ser através do turismo, em Guapimirim. Eu faço fé que, ainda nesse governo, possam existir investimentos nesta área do turismo e que possa verdadeiramente a cidade viver novos horizontes através da implantação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento turístico. Agora, Frank, digamos que amanhã você fosse convidado para ser vereador e chegando lá, quais seriam as suas primeiras tomadas de decisão com relação a esse tema que você defende tanto? Bom, velho, eu acho que nenhum partido me convidaria não, até pelo meu perfil. Por quê? Pelo meu perfil. Eu acho que hoje o cenário político, em uma publicação do falha a memória agora, você para ser candidato você tem que se filiar a um partido. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Diga com quem andas, que direi quem tu és. Se eu tenho essas ideias, quais partidos na atualidade têm essas ideias que eu comungo? Isso era um questionamento que eu fazia ao meu amigo Manuel Figueiredo. Saudoso Manuel Figueiredo. Então eu tenho que me filiar a um partido. E para eu me filiar a um partido, eu tenho que entrar em um partido que tem as mesmas ideias em que eu defendo e que eu comungo. Hoje, Hélio, eu não vejo nenhum partido com esse perfil. Uma vez filiado a esse partido, eu tenho que brigar internamente para que eu seja escolhido para sair candidato, até mesmo vereador, para eu ter o meu número, ter a minha vaga. Parece simples, mas não é tão simples. Ok, uma vez eleito, a casa de Guapimirim, eu vou ter que brigar lá com os outros para defender todas essas propostas. Né? Porque é uma assembleia. Eu vou propor, vai ser votado. E aí, uma andorinha só não faz verão. Aí você pergunta, mas é por isso que você nunca foi candidato? Exatamente por isso, não tenho nenhuma vontade, nunca passou pela minha cabeça ser candidato, nem a síndico de porteiro. Nunca passou pela minha cabeça. Mas o que passa pela sua cabeça diante a isso, Frank? Eu gostaria, Hélio, como sempre fiz, de sugerir ao eleito políticas públicas voltadas para esse perfil, como eu sempre fiz.
já prestei assessoria para vários vereadores e sempre o fiz desta forma. Sempre falei o que eles não queriam ouvir. Até vi uma entrevista do ex-presidente da Câmara, Marcelo do Queijo, e que ele relatou, até você, se me falha a memória, eu precisava ter escutado ele mais. Eu sempre fui assim, sempre falei o que eles não queriam ouvir. Porque tem um monte, dezenas deles, que falam que eles só querem ouvir. Tá bom, tá ótimo. Não, não tá bom. Pode melhorar aqui, aqui e aqui. Por isso, eu nunca me candidatei e nunca vou me candidatar. No atual cenário, em que você precisa de um partido, você precisa de uma coligação, você precisa de um prefeito, você precisa... Eu não vejo essa possibilidade, sabe? Eu vou ter que estar coligado a alguém, a algum partido. Uma vez coligado ali, nesta coligação, eu tenho que coligar a proporcional vai coligar a outra, e assim vai. E as ideias não vão bater. As ideias não vão bater, por isso que eu nunca fui. Agora, uma questão muito polêmica, há pouco tempo atrás, foi a questão da implantação daquele posto de gasolina ali em Tranca-Rua. Como é que você analisa? Eu recebi centenas de mensagens. O que chamou mais a atenção das pessoas e que me procuraram, que uns até criticaram, você não falou nada, você não fez nada, vamos lá, vamos pintar a cara, como você fez lá na Praça Paulo Terra, quando queriam tirar lá os ipês que você plantou, aquela coisa toda. Hélio, eu decidi recuar, literalmente recuar. Você se sentiu vencido? Se você olhar o nosso município, nós ambientalistas estamos sendo diariamente derrotados. Não há nada. Poucas são as ações de alguns funcionários, de algumas secretarias. Hélio, quanto a esse episódio, desnecessário. Muitos estão falando sobre a questão da geração de emprego. Quantos? 20 empregos? 30, 40, 50? Quantos? Meia Não dúzia? chega a tanto, né? 8? Que sejam 10, 20? A gente tem um posto de gasolina no centro da cidade. A menos de 1 quilômetro, talvez. Tem necessidade? Agora, o gestor da cidade viu a necessidade, porque ele que licencia, segundo a legislação ambiental, é licenciamento simplificado e compete à Secretaria Municipal local a licenciar, claro, evidente, obedecendo essa as regras. não tem que passar nem pela Câmara Municipal? Não. Não? Porque tem a questão do zoneamento. E deve, por estar instalado ali, já deve estar atendendo o zoneamento. Deve estar, creio eu, que esteja atendendo o zoneamento do município, tá? Porque senão não ia ser emitida a autorização. E como tem a legalização em outros órgãos, né? Tem o bombeiro e tem outros órgãos que precisam licenciar, em poucas palavras, desnecessário. Mas derrubaram 2 árvores e fizeram uma medida, um termo de ajustamento de conduta e doaram 1000 árvores. Não me importa. Onde vão ser plantadas essas árvores? Quem vai plantar, quem vai cuidar, quem vai regar, quem vai podar? Mas essa contrapartida, ela vem de encontro ao que foi degradado? Hélio, na minha época em que eu fui diretor de meio ambiente, na época do ex-prefeito Ailton Vivas, o secretário era o Dr. Wagner Campos. Dr. Wagner Campos, se me falha a memória, acho que foi o Dr. Wagner Campos. Nós fizemos, juntamente com o setor jurídico da época, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e que ao longo do tempo foi se melhorando, um termo de ajustamento de conduta. Quando você tem um empreendimento em que vai impactar, e isso a legislação permite e prevê, você assina um termo de ajustamento de conduta para compensar. É o que na legislação ambiental chama de poluidor pagador. Você paga para poluir, entre aspas, né? É igual o roupa, mas faz? Exato, é mais ou menos isso. Lamentável. Coisas do Brasil, né? Coisas da pátria amada. Nós ambientalistas, eu em específico, eu não concordo muito com isso, mas a legislação
Na época, Hélio, inclusive, eu fiz uma medida compensatória que precisava aumentar, fazer a conexão da fibra ótica, que passava lá pelo garrafão e tal, precisava passar pela trilha ali da Concórdia. E na época a gente até fez uma medida compensatória junto, eu sempre fazia junto ao Ministério Público, para não dar margem de erro. Olha, a degradação é essa, a medida proposta é essa, e assinava os três. O Ministério Público, o poluidor e o secretário. E isso é previsto. Agora, é o suficiente? Pode-se questionar. Era necessário? Pode-se questionar. Vai gerar emprego? Pode-se questionar. Precisa de emprego? Pode-se questionar. É poluente? É poluente? E o risco iminente? Logo abaixo tem um rio. Vazou óleo, vazou gasolina, onde vai parar aquilo? Tudo bem que tem as contenções, enfim, a gente pode ficar aqui a noite toda discutindo causas e coisas, né? Mas eu acho que se eu fosse o gestor, era não. Ali, não. Muito bem. E não temos mais a Secretaria de Turismo, como já falamos aqui, que ela se juntou aí ao Esporte e Lazer. Nem sabia, agora então temos... Esporte, Turismo e Lazer. É o NIL, né? O NIL, secretário? É o NIL, é o supersecretário. E a Secretaria de Cultura também já não existe mais, agora é um departamento da educação. Não é mais o doutor Luiz? Não, agora é que é literalmente doutor, né? É, doutor? Doutor. Literalmente. Não é, mas não existe mais também essa secretaria, se juntou. Essas duas medidas, por si só, será que elas são suficientes para conter os gastos da prefeitura? Boa pergunta, né, Hélio? É uma ótima pergunta. Quais eram os investimentos da Secretaria de Turismo? Da Secretaria de Turismo que juntou, né? Da Secretaria de Turismo. Fazia o quê? Era o carnaval que fazia? Era o aniversário assim? Não. Qual era o investimento? Qual era o peso que ela tinha? A Vista Grossa, qual o peso que tinha? Qual era o orçamento dela para poder tirar? Em tirando, que economia fez? Eu não via muitas ações da Secretaria para dar essa iminência toda de tirar e juntar com o outro. Tão dispendiosa, a não ser que havia ali um número expressivo de funcionários, mas talvez os funcionários continuem, não sei. Hélio, é com muito pesar que eu fico sabendo disso, até da saída do professor doutor Luiz Cláudio, né? Literalmente doutor, né? Tive no lançamento do livro dele. É com muito pesar que tomo ciência disso, Hélio. Estamos dando um passo à frente e dois atrás. Yuri, tem pergunta? Tem sim. O Márcio Pepeu, ele confirmou falando que o turismo, na visão dele, traz sim muito emprego. Obrigado, Pepeu. Um grande Para a abraço. cidade. E o Evaldo Rodrigues está aqui fazendo outra pergunta. E ele está querendo saber o que você acha sobre a questão de saneamento básico aqui na cidade de Guapimirim. Não há como investir em turismo nesta cidade se não houver um plano municipal de saneamento básico. Inclusive, se me falha a memória, o Ministério das Cidades obriga que todas as cidades, em um determinado tempo, deveria apresentar o plano municipal de saneamento básico. Guapimirim tem? Pela legislação, deveria ter apresentado. Deveria ter apresentado. Mas é o seguinte, eu posso pegar aqui e apresentar no papel. Tá aqui, apresentar. Aqui, qual foi o plano de ação de execução? Quais ruas foram contempladas? Com sistema de esgotamento sanitário, com rede de coletora de águas pluviais. Hélio, esta minha rua aqui do qual você entrou, esta rua literalmente alaga. Eu não sei qual foi a última vez que houve um programa de desentupimento de bocas de lobos, eles chamam de lobo, né? De bueiro. Os bueiros, Eu não sei qual foi a última vez. Né? Há varrição lá, mas há um entupimento com areia, com galho, com folha, com tudo isso, entendeu? Então, Evaldo, né? Obrigado pela pergunta aí, obrigado pela participação. Não vejo desenvolvimento dessa cidade se não houver um plano municipal
de saneamento básico. Cuidar do saneamento básico dessa cidade. É uma pena que a concessionária de água não cuide também do saneamento básico, né? Quando foi feita a concessão, a Fonte da Serra deveria ter sido feito abastecimento de água e saneamento básico. E não aconteceu. E não aconteceu. E ninguém fiscaliza isso. Ninguém fiscalizou, e ninguém, quando foi feita a concessão, até renovaram há pouco tempo atrás a concessão, inclusive falta água na nossa cidade constantemente, né? É uma pena, né? A cidade com recursos hídricos fantásticos e falta água na nossa cidade. Ainda temos que viver esse caos. Mais alguma pergunta, Yuri? Não, por enquanto Tudo não. tranquilo? Tudo tranquilo. Então, gostaria, Frank, de agradecer aí Eu que as agradeço, portas Hélio. abertas. Agradeço ao Yuri pelo apoio lá atrás, não aparece aí, mas está lá atrás. Ali acompanhando ali as participações. Hélio tá chique, viu, gente? Hélio agora tem um suporte, tem um rapaz que vem e filma. Muito Tem uma bom. equipe. Tem uma equipe, é isso aí. Equipe de 2, né, Yuri? Isso aí. Mas um dia a gente chega lá. E estamos aí sempre às ordens. Obrigado, Hélio. E esperamos também contar com você mais vezes aí na nossa visita e também lá no Acontecendo em Iguape da Rádio JGFM. Gostaria que você mandasse a sua mensagem aí para os nossos acompanhantes. Eu quero agradecer a todos que participaram aí. Mais uma vez, Hélio, muito obrigado, Yuri. Sintam-se abraçados pela minha casa, pela minha família. Agradecer a você que acompanhou conosco aí, que nos deu a audiência. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais para que mais pessoas possam ficar antenadas nesse bate-papo que ocorreu aqui em minha residência. Para mim é uma satisfação muito grande poder trocar essa ideia com o grande professor Hélio. Para mim é motivo de muita alegria saber que eu também estou enquadrado no hall de pessoas importantes do Hélio de Oliveira. Muito obrigado, fiquem todos com Deus aí e até breve. Olha, eu gostaria de avisar mais uma vez que este vídeo estará disponível a partir de amanhã, né? A partir de amanhã. No YouTube, na página Frente a Frente com Elinho. Ou procura lá Acontecendo Visita. Isso aí. Qualquer um eu só encontro se eu entrar por Acontecendo Visita. Ah, sim. Frente a Frente com Elinho eu nunca consigo. Então a partir de amanhã estará disponível. Agradeço a todos pela audiência e até sexta-feira que vem com mais um Acontecendo Visita, quando estaremos voando longe, né, Yuri? É isso aí. Tchau, até lá. Tchau, se Deus obrigado, quiser. fiquem com Deus.